Olá a todos, muito bem-vindos a mais um momento de leitura do programa de leitura. Eu sou a professora Isabel Davi, professora de sala de leitura já há um bom tempo, de uma escola de ensino integral da diretoria Leste 1. Estamos desenvolvendo esse trabalho, todo momento de leitura, todo encontro, toda aula, ela tem um objetivo. E todo o meu trabalho, ele é desenvolvido e pautado na fluência leitora, na proficiência leitora, no comportamento leitor do aluno. Essa aula toda é voltada para o 9º ano, já com uma prévia do que ele verá no ensino médio, a literatura clássica, que ele estará em contato nas aulas de língua portuguesa, em literatura, já para ter uma noção de alguns autores, né, que irá ler, que irá trabalhar. Nós iremos, a princípio, mencionar algumas habilidades muito importantes que pautam e norteiam todo o trabalho de todo professor de qualquer disciplina, e sala de leitura não foge à regra. A principal delas, norteadora, né, seria localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros textuais. O que trataremos hoje será um conto de Machado de Assis. Inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas na leitura de textos de diferentes gêneros, no nosso caso será o conto. Ler e compreender diferentes textos do campo artístico literário, no nosso caso, novamente, o conto, entre outros, fábulas, lendas. Confirmar antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura. Sempre no início, nós falamos sobre o contexto de produção. Partindo do título do autor, falamos um pouquinho do momento em que aquele texto foi construído. Consultar o dicionário sempre que necessário, devidamente a algumas dúvidas de algumas palavras, procurar conhecer sinônimos e assim por diante, principalmente em textos de literatura clássica do século XIX, por exemplo, que é o nosso caso hoje. Ler e compreender com certa autonomia textos do campo artístico literário que apresentam diferentes cenários, personagens, principalmente quando se trata de um outro momento, de uma outra época. Ler em voz alta textos literários diversos, bem como leituras orais capituladas, compartilhadas ou não com o professor. Compartilhadas ou não também com seus próprios alunos, amigos e parceiros. De livros, contar ou recontar histórias, tanto da tradição oral quanto da literária escrita, expressando a compreensão e a interpretação dos textos por meio de uma leitura ou fala expressiva e fluente, gravando essa leitura ou esse conto ou reconto, seja para análise posterior, que é o que estamos fazendo aqui hoje. O maior objetivo deste momento, dessa aula, é fazer da leitura em voz alta um dos procedimentos, um dos tipos de leitura mais eficazes ao trabalhar leitura. Quando a gente procura trabalhar a entonação, a pontuação, todo esse processo, a minha leitura ficará mais fluente. Quanto mais eu leio, melhor eu leio. Conto de escola, Machado de Assis, sala de leitura, eu, professora Isabel Davi. O título expressa com clareza que será uma história contada, cujo cenário ambiente será numa escola. O título, o próprio título já deixa claro, conto de escola. O cenário é uma escola. Então, algo aconteceu dentro desse ambiente, uma história a ser contada. Mas do que pode tratar o conto de fato? Várias situações acontecem, não é mesmo? Numa escola, independente de sua época. Relações de amizade entre colegas, relação de inimizade entre colegas, de amores precoces, de lembranças de aulas e professores, a tão temida diretoria, são algumas questões que deixamos em aberto antes da leitura, como um fermento para saber, uma curiosidade a mais. Antes de começar a leitura do conto, falar do autor é extremamente importante. Falar de Machado de Assis, resumidamente, é até um sacrilégio, mas
é necessário falar de forma resumida devido ao nosso tempo. Então eu procurei colocar o que há de principal. Machado de Assis nasceu no Rio de Janeiro no dia 21 de junho de 1839 e faleceu também no mesmo estado, Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 1908. Seu nome de batismo era Joaquim Maria Machado de Assis. Foi um dos maiores escritores brasileiros, um ícone da literatura no Brasil. Sua vasta e diferenciada obra pertence a vários gêneros e já foi estudada e analisada por muitos outros autores, nos mais variados segmentos literários. Seus contos e romances já foram temas estudados e de desenvolvimento teórico literário de muitas teses de mestrados, monografias e de doutorados por muitos alunos até nos dias atuais. No auge de seu percurso como escritor, ele também escreveu para jornais e folhetins sobre assuntos pertinentes à sua época, como acontecimentos nacionais e internacionais do final do século XIX e início do século XX. Retratava, por meio de suas palavras, a sociedade, as ocorrências políticas e eventos socioculturais nos quais ele estava inserido e vivenciava. Ele nasceu no Morro do Livramento, era mestiço, sua mãe era lavadeira, uma imigrante açoriana, e seu pai era mulato e pintor de paredes, ambos pobres, porém alfabetizados, o que na época era uma exceção. Muito cedo perdeu sua única irmã e também sua mãe. Estudou em uma escola pública e ainda muito jovem começou a escrever. Foi influenciado por escritores mundialmente conhecidos na época e frequentava ambientes cuja literatura era fonte de inspiração e conversas. Conheceu vários outros escritores brasileiros, intelectuais como ele, e escrevia com regularidade poemas, contos e artigos de jornais, como também peças teatrais, pois também era dramaturgo. Foi casado com Carolina por 35 anos. Ela era, além de sua companheira, revisora de seus textos, parceira na vida e nas letras. Ocupou alguns cargos públicos ligados a vários órgãos governamentais. Ele não era convencional em seus escritos, não escrevia sob a ótica do romantismo, mas sim sob a influência do realismo, tratando do comportamento humano e do modo de vida da época com profundidade psicológica e poesia. Deixou questionamentos e reflexões que até hoje nos debruçamos a debater e compreender. Antes de mais nada, definir o que é conto, né, pois é um gênero, é extremamente importante, né, para entender como se dará o nosso processo de leitura, começo ao fim, linear, em voz alta. É um texto pertencente ao gênero narrativo, é uma história sendo narrada e contada, cujo enredo geralmente é bem menos extenso se comparado a um romance ou uma novela. Podemos dizer também que é mais curto, pois possui um menor número de personagens, há menos conflitos, assim a narração torna-se menor. Porém, respeita-se os elementos da narrativa e pode ser escrito de forma mais livre, omitindo alguns detalhes no enredo ou na trama, como, por exemplo, uma situação inicial, e partir do desenvolvimento da história em si. Ou seja, não há necessidade, muitas vezes, de ter uma prévia, um preparo do que vai acontecer. Se comparado a romances, é uma leitura mais rápida. Então vamos ao conto. Conto de escola, de Machado de Assis. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio. Deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa, a ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana, que não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão.
Na semana anterior, tinha feito 2 suetos e descoberto o caso. Recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela para não ser ouvido do mestre e cheguei a tempo. Ele entrou na sala 3 ou 4 minutos depois. Entrou com o andar manso do costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto dos 50 anos ou mais. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a borceta de rapé e o lenço vermelho. Pô-los na gaveta, depois relanceou os olhos pela sala. Os meninos, que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem. Começaram os trabalhos. Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo, este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que os outros levavam apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo o que não podia fazer logo com o cérebro. Reunia isso um grande medo ao pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente, raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. O que você quer? Logo respondeu ele com voz trêmula. Começou a lição de escrita. Custa-me dizer que eu era dos mais adiantados da escola, mas era. Não digo também que era dos mais inteligentes, por um escrúpulo fácil de entender e de excelente efeito no estilo. Mas não tenho outra convicção. Note-se que não era pálido nem mofino. Tinha boas cores e músculos de ferro. Na lição de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-me estar a recortar narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo caso, ingênua. Naquele dia foi a mesma coisa. Tão depressa acabei, como entrei a reproduzir o nariz do mestre, dando-lhe 5 ou 6 atitudes diferentes, da quais recordo a interrogativa, a admirativa, a dubitativa e a cogitativa. Não lhes punha esses nomes, pobre estudante de primeiras letras que era, mas instintivamente dava-lhes essas expressões. Os outros foram acabando. Não tive remédio, senão acabar também, entregar a escrita e voltar para o meu lugar. Com franqueza, estava arrependido de ter vindo. Agora que ficava preso, ardia por andar lá fora e recapitulava o campo e o morro. Pensava nos outros meninos vadios, o Chico Telha, o Américo, o Carlos das escadinhas, a fina flor do bairro e do gênero humano. Para cúmulo de desespero, via através das vidraças da escola, no claro azul do céu, por cima do morro do Livramento, um papagaio de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa que bojava no ar, uma coisa soberba, e eu na escola, sentado, pernas unidas, com o livro de leitura e a gramática nos joelhos. Fui um bobo em vir, disse eu ao Raimundo. Não diga isso, murmurou ele.
Olhei para ele, estava mais pálido. Então lembrou-me outra vez que queria pedir-me alguma coisa. E perguntei-lhe o que era. Raimundo estremeceu de novo. E rápido, disse-me que esperasse um pouco. Era uma coisa particular. Seu Pilar, murmurou ele daí a alguns minutos. Que é? Você o quê? Ele deitou os olhos ao pai e depois a alguns outros meninos. Um destes, o Curvelo, olhava para ele, desconfiado. E o Raimundo, notando-me essa circunstância, pediu alguns minutos mais de espera. Confesso que começava a arder de curiosidade. Olhei para o Curvelo e vi que parecia atento. Podia ser uma simples curiosidade vaga, natural em descrição, mas podia ser também alguma coisa entre eles. Esse Curvelo era um pouco levado do diabo. Tinha 11 anos, era mais velho que nós. Que me quereria o Raimundo? Continuei inquieto, remexendo-me muito, falando-lhe baixo, com instância, que me dissesse o que era, que ninguém cuidava dele, nem de mim. Ou então, de tarde. De tarde não, interrompeu-me ele. Não pode ser de tarde. Então agora. Papai está olhando. Na verdade, o mestre fitava-nos. Como era mais severo para o filho, buscavam muitas vezes com os olhos para trazê-lo mais aperreado. Mas nós também éramos finos. Metemos o nariz no livro e continuamos a ler. Afinal, cansou e tomou as folhas do dia, 3 ou 4, que ele lia devagar, mastigando as ideias e as paixões. Não esqueçam que estávamos então no fim da regência e que era grande a agitação pública. Policarpo tinha de certo algum partido, mas nunca pude averiguar esse ponto. O pior que ele podia ter para nós era a palmatória, e essa lá estava, pendurada do portal da janela à direita, com os seus 5 olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca. E daí? Pode ser que alguma vez as paixões políticas dominassem nele a ponto de poupar-nos uma ou outra correção. Naquele dia, ao menos, pareceu-me que lia as folhas com muito interesse. Levantava os olhos de quando em quando, ou tomava uma pitada, mas tornava logo aos jornais e lia a valer. No fim de algum tempo, 10 ou 12 minutos, Raimundo meteu a mão no bolso das calças e olhou para mim. Sabe o que tenho aqui? Não. Uma pratinha que mamãe me deu. Hoje? Não, no outro dia, quando fiz anos. Pratinha de verdade? De verdade. Tirou-a vagarosamente e mostrou-me de longe. Era uma moeda do tempo do rei. Cuido que 12 vinténs ou 2 tostões, não me lembro, mas era uma moeda. E tal moeda que me fez pular o sangue no coração. Raimundo revolveu em mim um olhar pálido. Depois perguntou-me se a queria para mim. Respondi-lhe que estava caçoando, mas ele jurou que não. Mas então você fica sem ela? Mamãe depois me arranja outra. Ela tem muitas que vovô lhe deixou numa caixinha. Algumas são de ouro. Você quer esta? Minha resposta foi estender-lhe a mão disfarçadamente, depois de olhar para a mesa do mestre. Raimundo recuou a mão dele e deu à boca um gesto amarelo, que queria sorrir. Em seguida propôs-me um negócio, uma troca de serviços. Ele me daria moeda e eu lhe explicaria um ponto da lição de sintaxe. Não conseguira reter nada do livro e estava com medo do pai. E concluí a proposta esfregando a pratinha nos joelhos. Tive uma sensação esquisita. Não é que eu possuísse da virtude uma ideia antes própria de homem. Não é também que não fosse fácil em empregar uma ou outra mentira de criança. Sabíamos ambos enganar ao mestre. A novidade estava nos termos da proposta. Na troca de lição e dinheiro, compra franca, positiva, toma lá da cá. Tal foi a causa da sensação. Fiquei a olhar para ele, à toa, sem poder dizer nada. Compreende-se que o ponto da lição era difícil e que o Raimundo
Não tendo aprendido, recorri a um meio que lhe pareceu útil para escapar ao castigo do pai. Se me tem pedido a coisa por favor, alcançá-la-ia do mesmo modo, como de outras vezes, mas parece que era a lembrança das outras vezes, o medo de achar a minha vontade frouxa ou cansada e não aprender como queria. E pode ser mesmo que em alguma ocasião lhe tivesse ensinado mal. Parece que tal foi a causa da proposta. Pobre diabo contava com o favor. Mas queria assegurar-lhe a eficácia, e daí recorreu à moeda que a mãe lhe dera e que ele guardava como relíquia ou brinquedo. Pegou dela e veio esfregá-la nos joelhos, à minha vista, como uma tentação. Realmente era bonita. Fina, branca, muito branca, e para mim, que só trazia cobre no bolso, quando trazia alguma coisa, um cobre feio, grosso, azinhavrado. Não queria recebê-la. E custava-me recusá-la. Olhei para o mestre, que continuava a ler com tal interesse, que lhe pingava o rapé do nariz. Anda, tome, dizia-me baixinho o filho, e a pratinha fuzilava-lhe entre os dedos como se fora diamante. Em verdade, se o mestre não visse nada, que mal havia. E ele não podia ver nada, estava agarrado aos jornais, lendo com fogo, com indignação. Tome, tome. Relancei os olhos pela sala e dei com os do Curvelo em nós. Disse ao Raimundo que esperasse. Pareceu-me que o outro nos observava, então dissimulei. Mas daí a pouco deitei-lhe outra vez o olho e tanto se ilude à vontade, não lhe vi mais nada. Então cobrei ânimo. Dê cá. Raimundo deu-me a pratinha, sorrateiramente. Eu metia na algibeira das calças com um alvoroço que não posso definir. Cá estava ela comigo, pegadinha à perna. Restava prestar o serviço, ensinar a lição, e não me demorei em fazê-lo. Nem o fiz mal, ao menos conscientemente. Passava-lhe a explicação em um retalho de papel que ele recebeu com cautela e cheio de atenção. Sentia-se que despendia um esforço 5 ou 6 vezes maior para aprender um nada, mas contanto que ele escapasse ao castigo, tudo iria bem. De repente olhei para o Curvelo e estremeci. Tinha os olhos em nós, com um riso que me pareceu mal. Disfarcei, mas daí a pouco, voltando-me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava a remexer-se no banco, impaciente. Sorri para ele e ele não sorriu, ao contrário, franziu a testa, o que lhe deu um aspecto ameaçador. O coração bateu-me muito. Precisamos muito cuidado, disse eu ao Raimundo. Diga-me isto só, murmurou ele. Fiz-lhe sinal que se calasse, mas ele instava, e a moeda cá no bolso lembrava-me o contrato feito. Ensinei-lhe o que era, disfarçando muito, depois tornei a olhar para o Curvelo, que me pareceu ainda mais inquieto, e o riso dantes mal estava agora pior. Não é preciso dizer que também eu ficara em brasas, ansioso que a aula acabasse. Mas nem o relógio andava como das outras vezes, nem o mestre fazia caso da escola. Este lia os jornais, artigo por artigo, pontuando-os com exclamações, com gestos de ombros, com 1 ou 2 pancadinhas na mesa, e lá fora, no céu azul, por cima do morro, o mesmo eterno papagaio, guinando a um lado e outro, como se me chamasse a ir ter com ele. Imaginei-me ali, com os livros e a pedra embaixo da mangueira, e a pratinha no bolso das calças, que eu não daria a ninguém, nem que me cerrassem. Guardá-la-ia em casa, dizendo à mamãe que a tinha achado na rua. Para que não me fugisse, ia apalpando-a, roçando-lhe os dedos pelo cunho, quase lendo pelo tato a inscrição, com uma grande vontade de espiá-la. Ó, seu Pilar! Bradou o mestre com voz de trovão. Estremeci, como se acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas. Dei com o mestre, olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o Curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. Venha cá,
bradou o mestre. Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro, um par de olhos pontudos, depois chamou o filho. Toda a escola tinha parado. Ninguém mais lia, ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros? Disse-me Policarpo. E eu? Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu, clamou. Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda, e eu não resisti mais. Meti a mão no bolso, vagarosamente, saquei-a e entreguei-lhe. Ele examinou-a de um e outro lado, bufando de raiva. Depois estendeu o braço e atirou-o à rua. E então disse-nos uma porção de coisas duras que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania. E para emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória. Perdão, seu mestre, solucei eu. Não há perdão, dê cá a mão, dê cá, vamos, sem vergonha, dê cá a mão. Mas, seu mestre, olhe que é pior. Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos outros, até completar 12, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, foi a mesma coisa. Não lhe poupou nada. 2, 4, 8, 12 bolos. Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamou-nos de sem vergonhas, desaforados, e jurou que se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre. E exclamava, porcalhões, tratantes, faltos de brio. Eu, por mim, tinha a cara no chão. Não ousava fitar ninguém, sentia todos os olhos em nós. Recolhi-me ao banco, soluçando, fustigado pelos impropérios do mestre. Na sala, arquejava o terror. Posso dizer que naquele dia ninguém faria igual negócio. Creio que o próprio Curvelo enfiara de medo. Não olhei logo para ele. Cá dentro de mim jurava quebrar-lhe a cara na rua, logo que saíssemos, tão certo como 13 dous serem 5. Daí a algum tempo, olhei para ele. Ele também olhava para mim, mas desviou a cara. E penso que empalideceu. Compôs-se e entrou a ler em voz alta, estava com medo. Começou a variar de atitude, agitando-se à toa, coçando os joelhos, o nariz. Pode ser até que se arrependesse de nos ter denunciado. E, na verdade, por que denunciar-nos? Em que é que lhe tirávamos alguma coisa? Tu me pagas, tão duro como osso, dizia eu comigo. Veio a hora de sair, e saímos. Ele foi adiante, apressado, e eu não queria brigar ali mesmo. Na Rua do Costa, perto do colégio, havia de ser na Rua Larga São Joaquim. Quando, porém, cheguei à esquina, já não o vi. Provavelmente escondera-se em algum corredor ou loja. Entrei numa botica, espiei em outras casas, perguntei por ele a algumas pessoas. Ninguém me deu notícia. De tarde, faltou à escola. Em casa, não contei nada, é claro. Mas para explicar as mãos inchadas, menti a mamãe. Menti a mãe. Disse-lhe que não tinha sabido a lição. Dormi nessa noite mandando ao diabo os 2 meninos, tanto da denúncia como da moeda. E sonhei com a moeda. Sonhei que ao tornar à escola no dia seguinte dera com ela na rua e a apanhara sem medo nem escrúpulos. De manhã, acordei cedo. A ideia de ir procurar a moeda fez-me vestir depressa. O dia estava esplêndido. Um dia de maio, sol magnífico, ar brando, sem contar as calças novas que minha mãe me deu, por sinal que eram amarelas. Tudo isso e a pratinha. Saí de casa como se fosse trepar ao trono de Jerusalém. Piquei o passo para que ninguém chegasse antes de mim à escola. Ainda assim, não andei tão depressa que amarrotasse as calças. Não que elas eram bonitas. Mirava-as, fugia aos encontros, ao lixo da rua. Na rua encontrei uma companhia do batalhão de fuzileiros, tambor à frente rufando.
Não podia ouvir isso quieto. Os soldados vinham batendo o pé rápido, igual, direita, esquerda, ao som do rufo, vinham, passaram por mim e foram andando. Eu senti um comichão nos pés e tive ímpeto de ir atrás deles. Já lhes disse, o dia estava lindo, e depois o tambor. Olhei para um lado, olhei para um e outro lado, afinal, não sei como foi. Entrei a marchar também, ao som do rufo, creio que cantarolando alguma coisa. Rato na casaca. Não fui à escola, acompanhei os fuzileiros, depois enfiei pela saúde e acabei amanhã na Praia da Gamboa. Voltei para casa com as calças enxovalhadas, sem pratinha no bolso, nem ressentimento na alma. E contudo, a pratinha era bonita, e foram eles, Raimundo e Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento. Um da corrupção, outro da delação, mas o diabo do tambor. Fim. Aqui está uma imagem de uma das praias do Rio de Janeiro, não exatamente da Praia da Gamboa. De acordo com as perguntas iniciais, podemos dizer que a história vai muito além das relações de inimizade e amizade. Lembra das primeiras questões? E que a relação entre o professor e o aluno não eram nada amistosas. Estamos falando de uma época, de um contexto bastante diferente, em que qualquer contradição era punido fisicamente. E por meio destas primeiras constatações, vale anotar algumas observações quanto aos elementos da narrativa que compõem essa narrativa. É sempre bom relembrar. Elas nos ajudam a compreender e a atingir aquelas primeiras habilidades iniciais em que falamos. O narrador é em primeira pessoa, há um tempo determinado, um ano específico, 1840, mês de maio, numa segunda-feira. O espaço geográfico Rio de Janeiro, numa escola especificamente, e termina na Praia da Gamboa. Fala-se também o nome de algumas ruas, de alguns cenários, morros do Rio de Janeiro. A história trata de garotos, seria o enredo, né? E a convivência com seus erros, acertos e habilidades, no espaço da sala de aula cuja escola da época e a educação eram conteudistas e punitivas. E num determinado momento, sob um determinado acontecimento, meninos, crianças se veem uns aos outros como de fato são, crianças. E o narrador aprende sobre o que é corrupção, delação, conforme suas próprias palavras, e satisfação. Uma tradução sobre o ouvir do som do tambor. Diante da atitude de um amigo e de outro, ele percebeu naquela ação do que se tratava. Todo aquele complexo de receber dinheiro para ensinar o amigo a fazer uma lição. Este conto especificamente, esse momento de leitura, ele também pode ser interdisciplinar. Não só ser tratado sob a ótica de conteúdos de algumas disciplinas como geografia e história, mas também tratar de temas contemporâneos, temas transversais. Algumas leis aqui estão colocadas aí, que faz parte do direito da criança e adolescente, né, trabalhar cidadania e civismo, e também o multiculturalismo. Né, são leis que estão na Constituição, especificamente tratando do período, da época em que o contexto acontecia. Né? É necessário respeitarmos também, por mais talvez indignados que estejamos ao ouvir certas cenas, né, contextos, mas elas pertenceram a um momento, a uma época. E é necessário respeitar e compreender como se dava o modo de vida naquele momento, né? Com todos os acontecimentos geopolíticos e históricos. Para refletir. A leitura de contos como este favorecem e auxiliam na sua compreensão das relações afetivas em meio a ambientes coletivos, principalmente hoje, nas salas de aula, a questão do bullying, das ofensas, serem bastante presentes, nós observamos isso. Trabalhar textos dessa forma nos faz ampliar a visão de mundo, ir além, porque aqui vemos e lemos claramente as sensações de meninos, o retrato deles, ao vivo e a cores.
A literatura amplia sua visão, seu conhecimento sobre espaços territoriais ou geográficos? Na minha opinião, sim. É como se você estivesse numa sala de aula do século XIX, quando se trata do medo, da questão da punição do pai porque tinha faltado às aulas, a questão do professor, a punição. Um conto como este leva você a uma viagem no tempo? Fica aí, é uma resposta individual, mas principalmente quanto à variação linguística, ainda sob influência da língua portuguesa de Portugal, percebemos algumas palavras bem específicas da época, faz a gente viajar no tempo, nos remete até algumas novelas que já vimos de época, as frases, as palavras, a gente imagina o cenário. Quanto aos valores e aos comportamentos humanos, como vingança, medo, entre outros, dos quais o conto acaba tratando, você consegue colocar-se no lugar do protagonista da história, Pilar, e imaginar quais seriam suas reações diante dos fatos? Ele promete vingança. Ele promete se vingar do Curvelo, né, pois ele foi o grande delator. Não teria sido punido se Curvelo não tivesse dito. Curvelo disse porque achava que aquilo estava errado e sabia que o mestre iria desaprovar. Como seria a sua reação diante de uma situação assim? E pensem que atitudes, ações e escolhas que tomamos diante de cenários adversos, elas podem ser irremediáveis, não ter volta. Então é por isso que há necessidade de tomar bastante cuidado nas nossas reações, avaliar nossas atitudes, avaliar todo o processo que está em volta de situações que acontecem conosco, tanto na escola quanto na vida, em casa e assim por diante. Essa aula, esse conto especificamente, não só pode servir como um projeto interdisciplinar de alguns professores, em parceria com língua portuguesa ou sala de leitura, mas também os próprios alunos. A partir de uma leitura como essa, fazê-la compartilhada coletivamente em voz alta, como numa roda de leitura, e trazer elementos à discussão. Pode-se criar um debate, pode-se finalizar aí com metodologias ativas que estamos todos agora, principalmente em aulas remotas, lidando com elas, ou lançar um tema, por exemplo, da vingança e trabalhar o conto entre próprios alunos, grupos virtuais que seja agora, finalizar este momento de leitura e encontro como um pequeno clube de reflexão machadiana, não sei, um título aí como sugestão, para que vocês finalizem até com uma animação, mas seria bastante interessante. Tem vários aplicativos aí de celulares que podem fazer, que podem ajudar a uma criação final dessa obra. N situações, N possibilidades de discussões, outros contemporâneos também podem ser tratados e assim por diante. Talvez criar um projeto presencialmente no futuro, mas obras assim que nos levam a refletir sobre o comportamento humano são fundamentais para que nos conheçamos melhor, nos respeitemos melhor e ao outro também, ao que está ao nosso lado. Falar da questão da obediência também. Uma infinidade de assuntos e temas que possam vir à tona diante de discussões e de textos assim. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente. Espero que tenham gostado. Eu sei que a leitura é um pouco longa, mas esse é o maior objetivo. Ler, do começo ao fim, uma pequena obra, uma grande obra, e assim por diante. Agradeço e espero que
sirva de fermento aí para novas ideias, novos trabalhos e quem sabe até alguns futuros projetos.